Olá, queridas amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. A editora é a FEB. Agradecemos a vocês que estão acompanhando aqui o estudo deste livro. E se você está chegando neste áudio primeiro, retorne, nós temos outros 44 capítulos. Já estamos indo hoje para o capítulo 45, quase aí finalizando este livro. A gente é muito grato a vocês que estão nos acompanhando. Mais um ano de estudo aqui, que nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. A meta é que a gente termine até no máximo aí o início, as primeiras semanas de 2024, para que em fevereiro a gente já possa aí retornar um novo livro com o estudo aqui do livro Espírita. Se der tudo certo, se Deus quiser, a gente consegue finalizar a gravação dos estudos do livro e aí sim a gente consegue iniciar o próximo. A gente agradece a paciência, o carinho de vocês. A gente tem algumas semanas, né, eu não estou conseguindo gravar por diversas questões, né, que vai finalizando o ano, aumenta algumas demandas que nós temos que cumprir, mas eu agradeço a paciência, o carinho de cada um. A gente pede também a ajuda de vocês curtindo, comentando aí para que o vídeo possa atingir mais pessoas que tenham interesse de estudar os livros espíritas, os livros de André Luiz, de Chico Xavier, que são livros excelentes para nós entendermos o plano espiritual, a mediunidade como um todo. A gente é muito grato a André Luiz, a equipe de André Luiz, que também ajudou ele a escrever este livro. A gente sempre fala aqui que André Luiz teve uma equipe aí muito grande, obviamente, para materializar este livro na Terra. Então vamos aqui relembrando o último capítulo, o capítulo 44, na qual André Luiz, Aniceto, Vicente, ali a equipe, estão separando grupos para aplicar passes. Nós vamos observar no capítulo 44, o que nos chama a atenção é a questão do processo de cura. Então esses dois capítulos vai falar muito sobre o processo de cura, de mentes enfermas. Inclusive o capítulo de hoje chama Mente Enferma. Mas nós vamos observar no capítulo 44 que dos 6 espíritos que André Luiz vai auxiliar com o passe, apenas uma foi de fato, entre aspas, curada ali do que ela estava sentindo, que era uma cegueira espiritual. E acontece, pessoal, o mesmo também em reuniões mediúnicas e também em assistência espiritual com os encarnados. Nós vamos entender que o processo de cura tem diversos fatores espirituais e orgânicos, e nós, como espíritas, vamos entendendo que todo o processo de adoecimento tem um porquê. Obviamente nada é por acaso, ou nós mesmos que procuramos esse adoecimento de alguma forma por consequências das nossas escolhas do passado, que vai adoecer o nosso perispírito e assim ressurgir no nosso campo físico, ou por alguma questão de prova e de expiação. A gente já conversou aqui sobre as provas, que são situações mais passageiras, e as expiações, que são doenças a longo prazo, como por exemplo as doenças crônicas que vão acompanhar o indivíduo ao longo da vida. Vai ter que ter um manejo, um cuidado muito longo. E falando também de questões espirituais, tem questões que persiste. E a nossa irmã que foi curada ali pelo André Luiz foi a única que entrou talvez na sintonia. André Luiz vai aplicar o passe ali nos outros 5 e ele vai perceber que é como se tivesse um guarda-chuva aberto. Acontece isso, às vezes nós estamos ali no centro espírita, vamos dar o passe em alguém, e realmente tem pessoas que não entram na conexão, não entram espiritualmente ou não acreditam, a gente não identifica ali, mas é como se tivesse com um guarda-chuva aberto. Há um campo magnético tão pesado que realmente as boas energias não conseguem ultrapassar aquele campo ali por diversos fatores que
a gente sabe que a pessoa pode estar passando e ela também não eleva o seu padrão para receber as boas energias. A gente tem pontuado muito aqui no canal esse ano, também no Evangelho no Lar e também aqui no estudo do livro. Esse livro vai nos falar muito sobre a reforma moral, sobre como elevar o nosso padrão vibracional. Todos os livros do André Luiz vai falar um pouco sobre isso, mas este livro em específico, ele traz muitas questões psicológicas do nosso melhoramento moral. E quando Jesus curava alguém, né, na época falava-se curar aquelas doenças ali que não tinham cura, leprosos, enfim, várias enfermidades, a própria mulher que estava ali com uma hemorragia vários dias, uma passagem famosa de Jesus, quando ela toca. Quando Jesus curava alguém, o que ele falava, né, pessoal? Ele falava, vá em paz e não voltes a errar, porque o erro, que é o que de fato nos coloca no caminho do adoecimento novamente. Jesus não falava, vá em paz e torna-se católico, vá em paz e torna-se espírita, torna-se evangélico, budista, torna-se testemunho de Jeová, não. Ele falava apenas vá em paz e não erres mais. Então assim nós temos aí um grande remédio para o nosso melhoramento físico ou psicológico, nosso melhoramento moral, ajuda ao próximo. Então este último capítulo falou muito sobre isso e nós vamos observar que neste também, porque o Aniceto vai fazer uma observação ali dos encarnados que estão na reunião aí, realmente o bicho pega, né, pessoal? Se do lado de lá tá ruim, imagina quem está aqui na Terra. Estamos temporariamente, às vezes, cegos e às vezes nos desesperamos pelas provações, que às vezes as próprias pessoas que procuram, a gente já fala isso daqui, são muito, aliás, é muito doloroso passar por esse processo de autoconhecimento, de saber que 99% das questões foi você mesmo que escolheu passar. E o Espiritismo é uma filosofia e religião de autoconhecimento, de compenetração, de olhar para dentro de si. Não é uma religião que vai te prometer dinheiro, vida fácil, não. Isso você não vai encontrar no Espiritismo. Até há umas 2 semanas atrás, eu estava vendo um vídeo do Haroldo Dutra, ele falando que o movimento espírita precisa se renovar, trazer mais jovens, enfim. Na internet eu fui ler os comentários, como sempre eu faço. E o primeiro comentário que estava ali, o mais curtido, olha só, pessoal, o mais curtido, que tinha mais curtidas, uma pessoa falando assim, olha, mas o Espiritismo não oferece nada de lucrativo para os jovens. É só trabalhar na caridade. Jovem não quer isso, jovem quer ganhar dinheiro. E aí eu fiquei pensando, obviamente, né? Como que as pessoas acham que o Espiritismo tem que ser? Como se fosse uma banca ali de ganhar, de adquirir dons ou coisas materiais. Nós não temos a teoria da prosperidade. Por quê? Nós entendemos que cada um está no processo evolutivo que mais irá te ajudar na sua evolução. Então, muitos estão hoje com a prova da riqueza, outros estão com a prova da miséria. São provas, aliás, são expiações, dependendo. São situações que nós vamos passar ou uma prova por um período da vida ou uma expiação. Imagina, né? Se nós tivéssemos palestrantes falando ali, olha, venha para o Espiritismo, que a sua vida vai melhorar, com todo respeito às outras religiões, mas o Espiritismo vem, às vezes, para quebrar essas fantasias mentais e não é todo mundo que vai ficar. E eu estou falando isso daqui porque este capítulo vai tratar exatamente disso, só que por outro prisma. De um doutor que chega ali com o ego extremamente inflado, achando que ia haver questões materiais, que ia haver milagres, coisas estrondosas no Espiritismo, e que muitos de nós vamos para a casa espírita acreditando que vamos observar essas questões e chegamos lá e encontramos muitas das vezes pessoas como nós, que falham, que erram, que vão aprender ainda como nós e vamos encontrar trabalho. Vamos encontrar dificuldades, vai chegar no final do mês, as contas não vão fechar, vai faltar R$ 50 para a luz, 40 para a água.
A cesta básica, que nós temos que arrecadar 40, só conseguimos 38, e assim vai. E aí junta um pouquinho aqui, doa um pouquinho ali, e aí no final do mês as contas fecham, e quando não fecha a gente faz alguma coisa entre os trabalhadores, porque assim o trabalho, nós não temos privilégio diante das leis divinas, todos nós estamos ali a trabalho. Todos os trabalhadores ali têm as suas provas e as suas expiações, os seus adoecimentos físicos ou espirituais. Não é à toa que Kardec vai nos dizer do maravilhoso e do sobrenatural no livro dos médiuns. Quantos de nós chegamos ali buscando o maravilhoso e sobrenatural? Algo material que vai nos tirar ali daquele adoecimento. Não que não possa acontecer, tá, pessoal? Acontece muitos processos de cura, de reestabelecimento, mas o que este capítulo André Luiz está querendo nos dizer com Aniceto e Vicente ali? A cura, ela vai se tornar primordial primeiro internamente. Nós falávamos no domingo no Evangelho, a questão das palavras é uma construção de nós mesmos, a reforma íntima. Quando nós estamos vibrando em outro patamar, quando nós já compreendemos que nós mesmos somos os protagonistas. O próprio André Luiz tem um livro dele que ele vai dizer: você só vai ser feliz quando você entender que você é o artífice, ou seja, o protagonista, o dono da sua felicidade. Parar de criar situações fantasiosas na qual nós achamos que a nossa felicidade está na mão do outro, do namorado, da namorada, da mãe, do pai, do espírito, do mentor, enfim, de outras pessoas. Não, está nas nossas mãos. Por quê? São diante das nossas escolhas, da forma como nós encaramos a vida. E às vezes vamos terceirizando responsabilidade. O palestrante, o médium, o padre, o pastor, o pai de santo, enfim, qualquer um que você for procurar, ele não pode ser terceirizado como pessoa que vai resolver os seus problemas, não. Ele é apenas uma pessoa que pode te esclarecer, te ajudar, vibrar junto com você, torcer junto com você. Assim como quando você sente uma dor, somente você vai sentir, a pessoa que está ao seu lado pode te ajudar no apoio moral. É também quando você tiver um momento feliz, ninguém vai sentir a felicidade com você, só você mesma vai sentir essa felicidade. É algo que nós não dividimos. Por mais que a gente sorria quando a gente está feliz ou chore quando a gente está com dor, ninguém sente na intensidade que nós sentimos, porque cada ser humano é único, cada alma é única. Nosso Deus é grandioso demais e Ele cria cada um com as suas particularidades e cada um está no seu processo evolutivo. Então, esse puxão de orelha que André Luiz vai nos dar neste capítulo é para aqueles que chegam muitas das vezes nas reuniões buscando o milagre imediato, buscando sair dali curado de todos os problemas, como se a espiritualidade fosse tirar o seu nome lá do crédito que você está devendo, como se você fosse ter coisas materiais, como se a sua vida fosse agora só, como diz aqui em Minas, mamão com açúcar. Não, não é assim. Por isso que Kardec pontua do maravilhoso e do sobrenatural. E se nós formos observar, pessoal, olha como que a cada década o Espiritismo vai mudando, vai transformando. Nós temos aí no Espiritismo da década de 30, 40, 50, e nós podemos colocar até um pouco a década de 60, um espiritismo de muitos efeitos materiais, de espíritos materializados que nós podíamos tocar. Ali nós tínhamos o evento mesmo dos maravilhosos e dos sobrenaturais. A gente via e podia tocar o espírito. Tinha sessões de materializações nas casas da pessoa, como essa casa da Dona Isabel que nós estamos falando aqui, que tinham as reuniões. A nossa querida Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Recordações da Mediunidade, vai nos brilhantar com 2 capítulos falando só sobre materializações, sobre efeitos físicos dos espíritos. Nós vamos ver também em Kardec, quando os espíritos começaram a querer se comunicar, as batidas nas casas, e aí iniciaram ali as batidas de acordo com o alfabeto, as mesas girantes. Olha só como que a espiritualidade sacudiu a humanidade e vai passando as décadas
a gente tem uma continuidade ainda dessas materializações. Tivemos também uma época do espiritismo das grandes curas espirituais e materiais, claro. Os médiuns incorporados ali, Dr. Fritz, enfim, tem tantos aí que a gente pode citar, né, de espíritos que trabalharam nessa área. E esses espíritos, aliás, esses médiuns que ficaram famosos, que tiveram as materializações, os processos de cura, de cirurgia espirituais, nós vamos observar quando há um processo de cura, o centro lota, né, 500 pessoas. Quando é uma evangelização, 20. Isso é comum. Acontece isso aqui no canal, acontece em diversos canais e acontece também nos centros espíritas. Então, a gente entende que você que está aqui estudando conosco já está preparado, preparada para ouvir essas informações, para nós não cairmos num mundo muito fantasioso. Mas o capítulo também, André Luiz vai dizer que é necessário sim a gente ter um pouco de fantasia às vezes, mas com racionalidade. E este irmão que estava ali, esse doutor, ele estava muito mais na racionalidade, querendo ver esses efeitos. Nós tivemos também essas questões materiais que foram provando a existência do espírito. Olha, nós vamos observar em cada década esta comprovação espiritual. Quando Chico Xavier fez as sessões de materializações, porque teve uma das últimas, Emmanuel se materializa como grande senador de Roma, com uma tocha acesa na frente de todo mundo. E ele agradece as pessoas e fala: Chico, aqui termina este trabalho. A sua responsabilidade é o esclarecimento pelo livro. Então nós temos que desenvolver a fé raciocinada em nós mesmos. E ali termina as reuniões de materializações e Chico vai para a psicografia dos livros e das cartas consoladoras. Lembrando que as cartas consoladoras também é algo material. Você vê ali escrito com a letra do seu filho, da sua filha que já partiu, da sua mãe, com a assinatura, com informações de apelido, de pessoas que já partiram que você nem lembrava mais. Ali nós temos também uma prova. Só que hoje, pessoal, nós estamos numa década que é a década de vocês já têm provas suficientes para saber que o espírito existe, que a vida além da vida existe. Agora, pessoal, vocês têm aí, ó, o que a espiritualidade está nos falando? 500 livros psicografados por um médium que não tinha quase estudo nenhum, que não tinha internet na época, que tem hoje comprovações do que o André Luiz escreveu, do que Emmanuel escreveu, enfim. Tem aí 500 livros, temos os livros de Kardec, temos vários livros relatando sessões de materializações, nós temos livros das cartas psicografadas do Chico, nós temos testemunhos de pessoas. Agora basta, vocês já iniciam, vocês já sabem. E este senhor estava ali questionando justamente o espiritismo, a sua veracidade, porque ele não via nada. E olha que curioso, né? Do plano espiritual, Aniceto e André Luiz observa algo muito curioso. Estava acima da sua cabeça nuvens cinzas. Olha que curioso, né, pessoal? Lembra da forma pensamento que a gente estudou tanto no Evangelho no Lar? Diversos autores falam da forma pensamento, inclusive André Luiz. A forma pensamento deste senhor era como se fosse ali um dia nublado, uma nuvem repleta ali de água, ou seja, tapando o sol, o seu sol interior, e ele estava ali extremamente irritado, atacando mesmo ali quase que um médium com palavras, e o irmão se manteve ali na serenidade. Um alerta, né, que a gente faz: você pode criticar qualquer coisa, pessoal, mas saiba primeiro o que você está criticando. Então ele estava ali tentando criticar o espiritismo, falando que o espiritismo não era racionalizado, mas como Aniceto vai nos dizer neste capítulo, né, com pouquíssimo estudo. Então a gente tem que ter um mínimo de humildade, bom senso, quando nós formos criticar algo, conhecer primeiro o que a gente está criticando. Porque às vezes a gente vai ver um vídeo superficial na internet, a gente vai ler um texto da religião e a gente vai achar que conhece a religião com profundidade. Não temos esse direito. Jesus já nos alertou: não julgueis para não ser julgados. Então, pessoal, nós temos que ter um mínimo de bom senso. Se eu não sei, por exemplo, sobre a religião do candomblé, por que eu vou criticar?
Se eu nunca fui a um centro de candomblé, se eu não estudei os fundamentos, o que eu vou criticar? Você tem total direito de não gostar, de não ir, de não visitar, tá tudo certo. Agora, criticar sem conhecer, aí fica uma coisa complexa que vai trazer para você questões espirituais problemáticas. Da mesma forma, se eu não conheço a religião a fundo das pessoas que são testemunhas de Jeová, se eu nunca estudei, se eu nunca me procurei saber e eu só vou lá ficar julgando eles, porque eles batem na casa das pessoas do domingo, eu nem sei por qual motivo, o que que eles pensam e creem. Se eu estou ali julgando sem conhecer essa religião, eu estou cometendo um erro espiritual? Sim, eu estou fazendo um julgamento, né? Ninguém é obrigado a abrir as portas e ouvir eles, mas o mínimo de respeito pela religião alheia nós temos que ter. Estamos aí num país laico e é isso aí que o Espiritismo nos ensina, a respeitar todas as religiões e aqueles também que não têm alguma religião ou que são ateus. Não podemos julgar a vida dos outros apenas pela capa e nem a religião dos outros. Cada um sabe de si, cada um sabe da religião que escolheu. E mesmo que eu vá a um centro de umbanda, de candomblé, a um culto das pessoas que estão no Testemunho de Jeová, a um culto evangélico, apenas um culto ou apenas uma ida no centro não me dá direito de julgar, porque eu ainda nem conheço. E mesmo se você conhecesse, se você me falasse, William, mas eu passei 30 anos na religião X ou Y, ok, você então tem o conhecimento. Não faça isso de forma áspera, diminuindo as pessoas que ali estão, porque elas têm um porquê de estar ali. Se fosse assim, aliás, se não fosse assim, Deus não permitiria diversidade religiosa e cultural no Brasil e no mundo, se nós formos contar as diferenças culturais e religiosas que nós temos mundo afora, nós nos perderíamos. Então, não nos cabe julgar a realidade do outro. E se não te faz bem, se você não está validando ali, como este irmão, né? Para ele o espiritismo ali não valia de nada, ele estava ali meio que, né, com raiva, com a cara fechada, né? Para que insistir naquele momento? Procura outra religião. Nós somos livres, pessoal. Como eu disse, eu reitero o que eu falei aqui. Jesus, quando ele nos ensina, aliás, quando na sua passagem pela terra, quando ele curava alguém, o que ele falava com a pessoa? Vamos retornar. Falei isso no capítulo no início e vou falar aqui de novo. Vá em paz, ou seja, a sua paz interna, revigore ela e não voltes a errar. Reitero, ele não falou para você ir para religião alguma. Aliás, a religião de Jesus era o amor ao próximo, a caridade. Então, pessoal, nós não temos que julgar as realidades alheias. E André Luiz vai nos puxar a orelha, aliás, né, Aniceto, né, provavelmente, que puxou ali a orelha deles, por causa desse senhor que estava com a mente enferma ali, voltada à crítica, voltada ao negativismo, querendo provas reais, enfim. E a dificuldade que os espíritos tinham ali para manipular energias benfeitoras em prol daquele espírito. Isso acontece às vezes, como eu disse, parece que a pessoa está com o guarda-chuva aberto. Isso pode acontecer até em centros espíritas. Às vezes você é espírita, você frequenta uma casa há muitos anos, aí você vai numa outra casa e você fala, não me senti bem aqui, energia estranha e tal, aí começa julgamento. Mas a gente nem sabe, nem conhece as pessoas daquela casa ali. Se já foi mais de 2, 3 vezes, você não está gostando, a energia não está batendo com a sua, tá bem, não insiste. Mas também não vamos ficar apontando o dedo, porque o nosso telhado também é de vidro. Então, esse senhor, deixa eu falar o nome dele aqui, que a gente está falando dele aqui, não falamos o dele, é Dr. Fidelis, né, o grande personagem aí do nosso capítulo de hoje. E ali, olha, depois que ele está falando, né, que o espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvida. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas nova. E aí ele vai falando, né, várias coisas. E aí o irmão que estava encarnado falou com ele, concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, eu creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina
com a nossa imperfeita faculdade de observação. Olha, o irmão aqui, né, dá uma rasteira com ele ali, sem ele perceber. Olha o que ele fala aqui. É impossível observar a grandeza de algum local se com a nossa imperfeita faculdade de observação. Ou seja, quando nós estamos com a mente ali nublada, a gente vai tender a olhar para o negativo, a gente vai criticar. Se a gente está ali numa casa espírita, o palestrante erra uma palavra ou esquece alguma coisa, a gente vai potencializar aquele erro. Se acontece alguma coisa ali, você já vai falar, espírito obsessor, enfim. Quando a gente está voltado com esse negativismo, a gente tende a olhar mesmo assim. É impossível, ou recolher-lhe as águas puras. Olha o que ele vai dizer aqui. É impossível pegar água pura com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Muitas pessoas querem chegar lá na casa espírita imaginando que os médios têm aquela mangueira de alta pressão de água que vai lavar o seu perispírito ali, tirar tudo, né? Como se limpasse os nossos erros de milênios de reencarnação. Não é assim que funciona. O Espiritismo vai te oferecer base segura, amor, amparo e oportunidade de trabalho no bem. Mas a evolução corre por nossa conta. E muitas pessoas não gostam disso, pessoal. A gente quer uma fórmula mágica, uma pílula, um passe milagroso que vai nos curar. Quantas pessoas estavam ouvindo a palestra outro dia da Maíse falando que lá no centro, né, que ela trabalhava, tinha esses processos de cura, e a gente já falou aqui também de um evangelho das curas, que nem todos vão ser curados, porque são expiações. E ali ela falava que muitos chegavam lá, e o Dr. Bezerra falava, olha, infelizmente esse não vai dar para curar, esse aqui vai desencarnar porque tem uma prova, ele vai desencarnar daqui a 1 ano. São questões duras de ouvir, ninguém quer ouvir isso, ninguém. Mas nós, como espíritas, sabemos que estamos na nossa programação reencarnatória. Por isso que Raul Teixeira fala, né, naquele áudio dele, tão famoso aqui na internet, Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E aí ele segue aqui, olha, aos demais temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Isso é verdade, pessoal. Até que Jesus viesse aqui, quantas pessoas que veio aí limpar o terreno, que foram humilhados e até mortos. Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é um encontro da experiência humana cheia de suor e lágrimas, combustanciada no Velho Testamento. E aí, olha, uma coisa que ele vai dizer aqui que eu acho muito interessante, que eu falo direto em palestra. Quando ele continua, né, atacando ali, lembrando que aqui é uma conversa entre encarnados, tá, pessoal? Ainda não está na conversa do plano espiritual. Mas o irmão aqui fala uma coisa muito interessante. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, o que dizer da expressão divina no trabalho planetário? Olha o que eu estou falando aqui, né? Para a gente evitar julgar a religião alheia, a fé alheia, porque toda religião está cumprindo um papel necessário, por isso elas ainda existem. Vocês podem ter certeza que quando é para uma religião deixar de existir, acontece naturalmente e ela simplesmente se esvai por ordem do plano espiritual superior, por alguma questão. Ou ela se modifica drasticamente que nós não a reconhecemos. Então, fiquem tranquilos, tá? Então, ele vai dizer aqui, e considerando a essência do serviço na organização do mundo, o que seria de nós, um punhado de espíritos amigos e sábios, se nos arrebatassem a visão ampla de ordens superiores? Que ele está falando aqui, né? Se os espíritos nos pegassem e mostrassem para todo mundo as colônias superiores,
como se não passássemos pelo processo. Será que nós entenderíamos? De fato, a gente iria ficar maravilhado, né, pessoal? Se a gente tivesse ali no primeiro ano, no primário, antigamente a gente falava prézinho, se a gente tivesse ali no prézinho e observássemos uma vida perfeita depois da faculdade, nós poderíamos até entender o que estava acontecendo ali. Ah, então vai acontecer isso comigo? Porém, nós não íamos ter talvez psiquismo para digerir. Nós podemos até ficar encantado com um planeta evoluído. É tão gostoso ler, né, aquelas obras, a vida no planeta Marte, como que é quem vive em Saturno. Isso é interessante, o próprio Kardec evocou ali alguns irmãos morando em Saturno. É maravilhoso ler aquelas passagens. É bom, sabe o que é bom isso? Nos dá ânimo para querer evoluir. Porém, pessoal, a gente não pode viver só disso. Porque a nossa realidade, o nosso endereço cósmico é o planeta Terra. E nós não sabemos quando sairemos daqui. Se vai ser daqui 1 década, se vai ser daqui 10 séculos, a gente não sabe. O nosso endereço, por enquanto, é aqui neste planeta que está passando por várias conturbações. Todo mundo que está aqui sabe. E é isso que nós temos para hoje, né? Como dizem aí os jovens. Isso que temos para hoje e é isso que nós temos que enxergar. Adianta a gente ficar somente preocupado com os planetas evoluídos e não fazer nada agora? Não vai adiantar. Então ele vai dizer isso, ó. A visão ampla de ordens superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para uma mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num ordem superior? E aí, né, pessoal, a pergunta que ele nos lança aqui, você já está preparado para viver num planeta superior? Sem maldade? Você já está totalmente com a sua reforma íntima aqui, ó, garibada para você chegar lá e não sentir falta de nada que tem aqui na Terra? A gente tem que fazer essa autoanálise. Por isso que a gente tem que aprender a evoluir aqui, porque aqui na Terra, se você ainda, eu parei de comer carne, mas te deu vontade, você recaiu, você ainda tem a carne para comprar. Né? Num planeta superior, isso não vai ocorrer. Isso eu estou dando um exemplo de algo material. Imagina das questões psicológicas, das questões espirituais e de tantas outras questões. Então, às vezes, a gente está almejando um planeta evoluído sem estar numa vibração, com as nuvens carregadas ainda com o planeta Terra, com responsabilidade, como vai nos dizer o nosso irmão aqui, de milênios de erros. E a nossa responsabilidade com o planeta, né? Ele vai nos dizer aqui. E a nossa responsabilidade? Então nós viemos aqui, nós destruímos esse planeta, nós fazemos o que queremos e aí simplesmente pedimos a Deus um novo planeta, não nos responsabilizamos. Complicado. Por isso que este capítulo é um puxão de orelha para todos nós, para mim também. E Aniceto vai terminar aqui o capítulo, já está dando aí o nosso horário também, né? Quase 33 minutos. E o Aniceto vai dizer: repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. Olha que curioso, né? Por ele estar com a mente doente, intoxicada, tudo que ele aprendia de novo no centro espírita não durava mais que 1 minuto no psiquismo dele. Ia embora. Quantos de nós também estamos ali numa palestra espírita, ouvindo algo de instrutivo e vai embora da nossa mente muito rapidamente. Nós não conseguimos executar. Como anda a nossa mente, né? Tudo quanto lhe cai no raciocínio participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente, ou seja, pesquisa sobre muitas coisas, mas não se aprofunda em nada. E pior ainda, não se aprofunda e não executa nada. Tudo espera dos outros, examina o seu semelhante, mas não ouve a si mesmo. Olha assim, olha o que nós falamos aqui hoje, né, pessoal? Criticamos os outros, criticamos a religião do outro, criticamos a escolha do outro, tudo que o outro faz e esquecemos de nós mesmos. O que Jesus nos ensinou, né? Antes de julgar, avaliar a nós mesmos, evitarmos lançar o julgamento alheio, porque também estamos correndo o risco de ser julgado e de pegar muitas das vezes essas vibrações.
Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não escuta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Muito fácil, né, pessoal? Quem dera, né? Se a gente sentasse lá no centro, e como eu falei, né, se o médico tivesse ali uma mangueira de alta pressão e tirasse tudo de ruim de nós. Não vai acontecer. Infelizmente, ainda não estamos nesse nível, né? Mas a gente tem que aprender. Quer a realização divina sem o esforço, reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo de verdade sem participar da semeadura. Quantas pessoas não vivem assim? Quer colher sem plantar antes, como Emmanuel nos ensina. A semeadura é livre, você pode plantar o que quiser ou não plantar nada, mas a colheita, essa daí é obrigatória. Formula a exigência, que é o trigo, aí ele vai falando aqui, né? Bom, aí termina assim o capítulo. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, hein, o que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder para nós outros o que ele de fato deseja. E aí, pessoal, o que de fato vocês desejam, né? Às vezes a gente vai olhar tanto o outro, criticar tanto o outro, se preocupar tanto com a vida do outro e esquecemos até mesmo de raciocinar o que nós desejamos, o que nós estamos de fato buscando com o Espiritismo. Estamos agora na sintonia correta? O que nós queremos para a nossa vida? Eu sei que muitos estão com vontade de pegar aí uma nave espacial e ir realmente para um planeta evoluído. Mas será que nós já estamos 100% preparados? Será que nós já nos livramos das nossas amarras inferiores? É bom para nós refletirmos. Pessoal, muito obrigado a quem chegou até aqui. A gente pede a ajuda de vocês aí, nos ajuda. Deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida. A gente continua aqui o estudo do Livro Espírita, agradecendo a participação de vocês, o carinho. Mais uma vez, agradecemos também a Jesus por este trabalho. Capítulos aí um pouco mais duros assim, mas necessário para a nossa evolução. A gente agradece, manda um abraço para cada um de vocês que tem acompanhado. Que Deus os abençoe e até a próxima semana.